Olá pessoal, bom, estamos aqui dando início à disciplina de organização de computadores, e nada mais justo do que a gente começar a falar desse produto digital chamado computador. Computador, quem é mais antigo, quem não é tão novo, eu por exemplo, que já passei dos 40, a gente quando fala de computador imagina, forma aquela imagem do computador com a torre, o teclado e o monitor. Para quem é mais novo, certo? Já tem a portabilidade já está associada ao computador. O formato passa a ser o formato que você pode levar. Não mais aquele desktop, mas um tablet, um notebook, e por que não um smartphone, que também é um computador. A gente faz as coisas, a gente vai ver aí da mesma forma. Mas é muito mais do que o PC, nesses formatos que eu acabei de citar, nós temos hoje o computador em pequenos chips que são colocados em vários equipamentos ao nosso redor. Micro-ondas, máquina de lavar, geladeira, até agora a gente está falando, aí está na era dos vestíveis, os dispositivos vestíveis, que a gente pega um computador num chip só, que é o microcontrolador, embute, embarca, daí o termo sistema embarcado, e a gente consegue dar capacidade computacional a vários equipamentos, tá certo? Então vamos ver um pouquinho do funcionamento desse importante produto digital aí do nosso século, dessa era da informação, dessa nova sociedade da informação. Bom, para começar, o que é e para que serve o computador? Bom, deixa eu marcar aqui com a caneta aqui, Tá lá, olha, essa é a definição clássica, Uma máquina destinada aqui, ó, processamento de dados, capaz de receber instruções, e transformar o que recebe, para alcançar uma determinada finalidade. É muito comum a gente ver o computador representado dessa forma, entrada, transformação, dessa entrada e saída. Falando de uma maneira mais técnica, o computador ele recebe dados de entrada, certo? Realiza processamento, esse processamento aqui depende do hardware e do software, e sai, ele provê essa saída transformada, processada, que a gente chama de informação. É claro que a informação ela vai sendo retrabalhada por diversos níveis de sistemas de informação, tá certo? Hoje a gente tem, vocês vão estudar isso em outra disciplina, a gente tem os sistemas de processamento de transações, sistemas de informações gerenciais, suporte à decisão, sistemas especialistas, inteligência artificial. Então, cada vez mais a informação é dado um novo fluxo, um novo processamento cada vez mais elaborado, e a saída dessa informação da saída ela é cada vez mais, digamos, inteligente, ela ajuda mais aos tomadores de decisão, ok? Então, mas se você tiver uma entrada, um processamento e uma saída, isso é um computador, tá certo? Bom, vamos lá. E aqui vem a pergunta, como funciona o computador, Será que existe um duendezinho mágico lá dentro, que transforma as coisas, assim, a gente fica pensando, quando a gente pega uma pessoa, de mais idade, no outro dia eu estava fazendo uma experiência com a minha avó no sofá, eu peguei um tablet e comecei a fazer uma videoconferência com uma outra pessoa. Ela achou que aquilo era uma coisa de outro mundo, Pô, mas como é que uma telinha na sua mão você consegue fazer tanta coisa, falar com outra pessoa, E muitas pessoas, ainda mais quem está fora da nossa área, fica imaginando, cara, como é que funciona o computador, Então vamos falar um pouquinho do funcionamento do computador, Vamos descer num nível um pouquinho mais técnico, e explicar, para vocês que estão começando agora, como funciona, tá? Bom, vamos lá. Tá aqui, ó. Computador é igual a hardware mais software, certo? Bom, o hardware é a parte física do computador, são os componentes eletrônicos. Nós conseguimos tocar no hardware, ok? Bom, já o software é a parte lógica, são os programas que nós, os programadores desenvolvem, que são instalados e que a gente consegue comandar, são os comandos dados ao computador. Então, esse conjunto hardware e software, ele resulta no computador. Esses computadores que eu dei exemplo aí no começo da aula, esses computadores embutidos, embarcados, pequenos,
num chip só, eles têm um software gravado. Você não entra com comandos, né, por um teclado, né? Você entra com alguns sinais, né? Por exemplo, você tem uma máquina de lavar. Você pega uma máquina de lavar moderna hoje, você tem um painel digital, touch, várias funções, né, pré-definidas, que você vai colocando ali uma entrada, ele trabalha aquele processamento. Repare, você não faz uma programação livre numa máquina de lavar. Ela tem uns programas ali já pré-definidos que você vai combinando, né, com tipo de roupa, né, água quente ou água fria, o peso da roupa, né, de que forma que você quer que lave, quantas vezes você quer que enxague, água quente, fria, se você quer ou não secar a roupa. Então, baseado nessa entrada, né, de dados, ela faz ali um processamento, né, e comanda ações para que o produto final, né, a tua roupa lavada, seca, seja, né, entregue a você, ok? Então, esse software, né, ele já está lá, já está embutido. Você não atualiza o software da máquina de lavar, diferente do que você faz no computador, né, no computador que eu digo no PC. Né, você atualiza o sistema operacional, você instala novos aplicativos, se você for programador você desenvolve, tá certo? Então, a gente pode ter aí, digamos, diferentes tipos, né, de computador. O PC tradicional, nesses vários formatos, né, desktop, né, ou portáteis, e também esses computadores embutidos, embarcados, né, que a gente chama de sistemas embarcados, tá certo? Que eles podem, né, ser um único chip, né, um microcontrolador, né, fazendo esse processamento, ok? Bom, então vamos lá. Bom, esse processamento dos dados, né, tá vendo? Ó, é hardware mais software. Antes, né, para a gente poder lembrar, uma brincadeira aqui, né, quando o computador não funciona, né, o hardware você consegue chutar, o software, né, só xingando. Não tem como você chutar um bit, dar um peteleco. Você pode dar um peteleco na placa-mãe, abrir lá, dar um cascudo no processador, não é isso? Jogar o monitor no chão. Agora o software não tem jeito, você vai xingar, porque ele está, né, magnetizado ali na mídia, ok? Ele é essa parte lógica, essa parte que você não consegue, né, tocar, ok? Bom, vamos adiante. Aqui, ó, tá aqui o hardware do computador, né? Eu comecei com esse formato tradicional, né, que é para quem não conhece, já associa, bom, já vi um computador desse, né, alguma vez. Esse computador aqui, ele se modernizou, né? Hoje a gente já tem esse mesmo hardware que, né, que está sendo mostrado aqui no slide, né, todo integrado, né? São aqueles computadores all-in-one, né? Então você vê só o monitor, atrás do monitor você tem toda essa parte da antiga torre embutida ali atrás, né? A entrada de DVD ou Blu-ray é lateral, todos os outros componentes que foram diminuindo de tamanho ficam atrás, certo? Você tem o teclado e o mouse sem fio. Então, é uma única, né, peça física, né? Muito melhor do que passar, né, vários cabos para lá e para cá. Você simplesmente liga ele na tomada, né? A rede, né, assim na maioria já é sem fio, então basta você ligar ele na tomada, né, um único cabo, você tem o computador funcionando, tá certo? Então, isso aqui se modernizou. Bom, outros formatos de hardware, né? Desktop, né, que é esse que a gente viu aí agora, certo? Tá aqui, ó. E aí vamos começar a historinha, né? Os primeiros portáteis eram chamados lá de laptop ou notebook, que eram os portáteis maiores, né, mais pesados. Antigamente, tudo era colocado no computador, né? Além da tecnologia ser outra, né, o peso era maior, você colocava unidade de DVD, né? Tinha computador com disquete, então uma coisa que, né? Hoje em dia, as mídias, né, por exemplo, elas diminuíram de tamanho. Você com um cartãozinho de memória ou uma entrada USB, você já resolve, né, esse problema de troca, né? E uma rede sem fio, não precisa nem de cabo, tá certo? Então, diminuiu tudo, inclusive essas interfaces de entrada e saída, ok? Bom, então o computador ele se modernizou. Ele passou laptop, notebook, ele teve uma nova nomenclatura, né, o netbook. Tá? O netbook era ainda existe, né? Eram os computadores portáteis, né, voltados para conectividade, né, para conexão à internet, ok? E os primeiros, eles tinham pouca capacidade de processamento e armazenamento, o objetivo era se conectar, né, à internet. Hoje em dia, o netbook, né, ele tem a mesma capacidade, né, em termos de processamento, né, armazenamento, troca, conexão de um computador normal. Você pegou o notebook antigo, aquele conceito do notebook, e transformou ele num computador menor, né? Bom, e hoje tem um termo novo, né, que não está citado aqui, né, o ultrabook, né?
O Ultrabook, né, que é uma nova nomenclatura, né, seriam os portáteis que têm autonomia maior. Tá? Na verdade, o Ultrabook é um nome patenteado pela Intel, né, que foi fazer um marketing, né, manter-se competitiva frente, né, aos investimentos aí da Apple, né, com aquele MacBook Air. Então, o Ultrabook, né, geralmente eles são finos, tá certo? O hardware consome pouca energia e você tem um portátil aí que tem, né, todas essas características aí em destaque, ok? Bom, o tablet, né, que hoje você tem computadores hoje que não tem mais o teclado físico, o teclado passa a ser virtual, né, pega a tela sensível ao toque, o teclado está lá, então você pega aquela parte, é como se você pegasse o teu notebook, juntasse ele, né, num elemento só e tirasse aquela parte física do teclado, ok? E o smartphone que nós temos no bolso, que também é um computador, né? Por que não classificar o smartphone como um PC, né? O smartphone moderno, você instala sistema operacional, né, atualiza a versão, você instala aplicativo, você coloca a memória, você conecta, né, via Bluetooth, via Wi-Fi, né, via infravermelho em alguns casos ainda, né, a outros computadores, tá certo? Também tem conexão a cabo, então ele é um computador, é um PC, né, digamos, embutido naquele formato, né? É um sistema embarcado, né, um sistema embutido, evoluído, bem próximo de um PC, tá certo? Ele tem sim características que você diferencia, né, daquela comparação que a gente estava fazendo, por exemplo, com a máquina de lavar, né, que tem um computador ali, mas é limitado. O smartphone está cada vez mais se aproximando do PC, ok? Bom, depois de falar disso daqui, tá lá. Rapidamente aqui, peguei uma configuração só para a gente identificar alguns componentes e a gente vai, né? Não precisa decorar isso aqui, mas eu vou só destacar aqui de uma configuração simplificada que eu peguei. Aqui, ó, o computador tem processador, olha aqui, ó, memória principal, disco rígido, placa de vídeo, olha aqui a tela aqui, ó, né? O monitor, né? Aqui no caso a tela, tá certo? Aqui, ó, Local Area Network. Tá vendo? Local Area Network, esse W aqui na frente é o W de wireless, né? Então, esse computador aqui, né, que é um portátil, né? Ele tem rede sem fio, né? Bom, então, aqui, ó, entradas USB, tá vendo? Duas portas USB 3.0, USB 2.0, leitor de cartões. Então, aqui está um hardware, né? Esse é o hardware que a gente tem, né, nos computadores. Mas como é que funciona isso aí? Qual é o funcionamento geral, né? Como é que a gente pode pegar isso tudo aqui e explicar assim, né, numa primeira abordagem, qual o funcionamento disso? Como é que esse hardware, né, junto com o software instalado, como é que isso funciona, tá? Bom, seguindo aqui adiante, ó, somado a esse hardware, né, nós temos aqui, ó, um sistema operacional, né, um pacote de aplicativos e um antivírus, uma configuração bem básica, tá? Olha aqui, bom, vamos aqui, peguei algumas fotos, não me preocupei em colocar fotos tão recentes assim, tá? A preocupação aqui foi só ilustrar o hardware, né? Esse hardware hoje ele está cada vez mais integrado e reparem, para quem acompanha a informática, né, há algum tempo, né, há uns 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, você falava de hardware do computador e você já comprava o teu hardware pensando numa atualização, num upgrade. Então você podia trocar o processador, você podia adicionar memória principal, você trocava o disco, tá? Então a placa ela tinha esse aspecto que está aparecendo aí para vocês, vários slots, né? Aqui, ó, vou assinalar aqui, ó, tá vendo, ó? Esses slots aqui de expansão, tá vendo, ó? Certo? Aqui, ó, os slots da memória principal, que são esses assinalados aqui com a setinha, tá? E aqui, ó, a parte do disco, tá vendo? A interface, né, física da controladora, tá? Da controladora de disco. Hoje em dia, quando a gente compra um portátil, né, colocar aí um netbook, um ultrabook, um notebook, né, qualquer nomenclatura que seja, um portátil que você leva, ele não tem, né, quase sempre você não tem como fazer upgrade, você não troca o processador, né, de um notebook, você não adiciona memória principal, até você faz, dependendo de quanto você
tenha, né, de memória instalado quando você adquire. Mas, em geral, você compra hoje o hardware, né, todo ele integrado, é tudo on-board, né? Você não tem mais placas separadas. A controladora de disco é integrada, a placa de vídeo, né? Fax mode a gente não usa mais, placa de rede, né? Todas essas placas e interfaces, né? Controlador USB, né? Então, é uma única placa com todos esses componentes que a gente assinalou no slide passado, tudo isso on-board, numa única placa. Qual é a ideia? Poxa, primeiro que, já pensou, né? Vamos diminuir mais o tamanho. O smartphone, se você fizesse atualização de processador, né? Ou você fizesse atualização lá daquela memória interna, não se faz mais isso, né? Hoje a coisa é produzida em larga escala, né? O que você compra tem um tempo de duração, certo? A indústria, né, da informática ela é feita realmente para... a tecnologia, né, as tecnologias surgem em novas inovações, né, inovações tecnológicas vão surgindo a todo instante, substituem as anteriores, são mais rápidas, né, custam proporcionalmente cada vez mais barato e você vai tendo aquela vontade de consumir o novo, né? Mesmo que o antigo ainda te sirva, né, você não tem como fazer upgrade nele. Você tem ali, você compra lá um notebook, 2, 3 anos, daqui a 2, 3 anos no máximo você vai lá e troca por um outro, né? Aquele já tá pago, você já usou bastante, certo? E você já pega toda a tecnologia, porque as próprias interfaces, alguns detalhes, né? Eles se modernizam e você teria que trocar algumas características de hardware da própria placa para poder comportar, né, aqueles novos componentes. Então, troca-se tudo, né? É tudo on-board, você troca o pacote completo, ok? Bom, então, ó, só para a gente ilustrar um pouquinho, tá aqui, ó, a placa-mãe, tá? Aqui tem um processador antigo, né? Core 2 Duo, meu Deus do céu, a gente aí com i3, i5, i7, a gente ainda tem um exemplo aqui. Bom, aqui, ó, essa memória daqui também que não tá com cara de pente novo de memória, né? Mas só pra gente ver, antigamente, ó, era tudo, né? O computador é formado, né? A placa-mãe, né? É onde estão os barramentos, né? O que são os barramentos? Os barramentos são as vias de interligação entre os componentes, né, onde trafegam dados, endereços e controle. A gente vai ver isso mais adiante, né, não nessa aula. Agora a gente vai falar de barramento de dados, barramento de endereços, né, e barramento de controle. Ok? Então, essas vias elas são impressas na placa. Tá certo? Além disso, na placa você tem a parte toda controladora, né, o chipset da placa. O chipset da placa, né, é onde você tem a parte do controlador de interrupções, que a gente também vai falar um pouquinho lá adiante, né, e outras coisas já embutidas, né, que fazem com que você interligue os componentes através do barramento. Okay? Então tem uma inteligência na placa. Tá? Bom, está aqui a placa-mãe, processador e memória são os primeiros componentes, né? Reparem, o processador, né, é que vai pegar as tuas instruções que a gente falou lá atrás, vai executar, né, as instruções em linguagem, né, própria da arquitetura, né, linguagem lá de máquina, ok? Não é aquela linguagem, né, que você, é bom a gente falar nisso, não é aquela linguagem de alto nível que alguns de vocês já viram, né? Vocês pegaram um código-fonte em Pascal, um código-fonte em C++, esse código-fonte, né, quase sempre são comandos, né, em inglês, né, com uma sintaxe que você consegue entender, né? Passagem de um argumento, um ponto e vírgula no final, né? Uma sequência lógica, né? Quer dizer, aquela sequência de comandos, ela está ali, né, de forma algorítmica, né? Você tem um algoritmo ali com a sequência lógica, os passos, né, definidos para o computador poder executar. Só que não é aquela linguagem que você passa aqui para dentro do processador. Você precisa compilar, né? Vamos falar de uma linguagem compilada, de um C++, por exemplo, que a gente botou até um exemplo aí adiante. Você compila, faz a link edição dos objetos e gera um executável. Esse executável, né, está na linguagem que o processador, né, vai entender e vai executar. Então, o processador é o responsável por executar as instruções. A memória principal é onde os programas estão armazenados para que o processador execute. Ok? Bom, voltando aqui para as placas, né? Tá vendo? Ó, a gente tinha assinalado isso daqui, ó, a interface aqui do disco, né? Onde você coloca, né? Aí a gente já está falando agora de entrada e saída, ok?
que a gente vai mostrar um diagrama depois com isso daqui consolidado, mas nós temos, reparem, o processador, né, que executa as instruções, a memória, né, onde eu carrego os programas para serem executados, e o restante todo dos componentes a gente considera como dispositivo de entrada e saída. Ok? Dispositivo de entrada e saída é o que você troca do computador, né, para o meio externo, certo? A entrada e saída de informações. Quando você digita no teclado, você está entrando com dados. Quando você clica no mouse, você está entrando com dados. Quando você vê o resultado no monitor, aquilo é saída, né? Quando você tem lá um equipamento, né, uma multifuncional, você, quando escaneia alguma coisa, quando você digitaliza, você está entrando com dados, né, digitalizados. Aquilo que estava no papel passou para lá para dentro. Quando você imprime, você está pegando o resultado de um processamento, o resultado de alguma coisa, né, e colocando como saída. Então, tudo é troca, né? CD, né, se for um CD, um DVD, né, RW, eu estou entrando e saindo com dados. Disco rígido, eu consigo entrar e sair com dados. Ok? Então, isso daqui que a gente está falando agora, que está mostrando, é a parte de entrada e saída, ok? Então, está aqui, ó, disco rígido, né? As placas aqui, ó, placa de vídeo, placa multimídia, ó, esquecemos da placa de rede, que pecado, ó, placa de rede, ok? E, né, aqui, ó, só para mexer com uns e outros aí, fax modem, né? Acho que tem computador que nem vem mais com fax modem, né? Não tem mais. Antigamente tinha a portinha lá, era pouco usada, né, até um tempo atrás, agora não tem mais. Mas todas essas placas aqui, né, todos esses componentes, né, que eram colocados como entrada e saída, eles agora estão integrados. Isso tudo que eu estou mostrando aqui separado para facilitar o entendimento, isso hoje é tudo integrado, né, numa placa só, tudo on-board, tudo integrado, ok? Vamos adiante. Olha os barramentos aqui, ó. Barramento de endereços, né, barramento de dados, barramento de controle. Isso a gente vai ver depois como funciona, né? É só para a gente deixar claro que a conexão de todos esses componentes que a gente falou, né, é feita através de fios, né? Barramento, aí você tem a velocidade, né, a frequência de operação do barramento, você tem, né, quantos bits podem passar no barramento, isso aí é papo para depois, ok? Mas tá aqui, ó, já fizemos essa primeira apresentação aí. Tá aqui, ó. Bom, e aí a parte do software, né? Deixando um pouquinho o hardware de lado, olha o software aqui, ó. Bom, nós temos, né, os programas de computador, tá aqui, ó. O programa, né, o código-fonte, por exemplo, do C++, ele é compilado, né, vira código-objeto, que depois é link editado, né, ligado e finalmente vira um executável. Esse executável você consegue colocar, instalar no seu computador para que faça uso do hardware. Agora sim, esse executável, este programa, né, vai aparecer um resultado. É claro que o programa por si só, esses programas aplicativos, eles não funcionam. Você precisa de um software primeiro, né, para gerenciar todo esse hardware que a gente apresentou, que é o sistema operacional, certo? No curso de vocês tem uma disciplina específica sobre sistema operacional, né? A gente vai mostrar ele aqui num diagrama só para você localizar, mas o sistema operacional é o primeiro software, é o software gerente do teu hardware. Sobre ele você vai instalar esses aplicativos que você desenvolve, ok? Bom, vamos lá. Aqui um exemplo de software, né? Tá vendo, ó? Ali um programinha bobo aqui, ó. Cout, né? Escrever aqui em C++, alô mundo, né? Então você teria que compilar, link editar e depois executar para que aparecesse o resultado na tela. Aqui é só um exemplo para você ver que mudou, né? Muda de conectar cabos no hardware para, né, entrar com instruções, né, por software, ok? Tá? Isso é que, né, faz o computador funcionar. Vamos lá, tá aqui, ó. Olha esse diagrama aqui, ó. Fizemos aqui um resumo, né? Bom, coloquei aqui tudo junto, deixa eu falar aqui agora. Bom, o nosso hardware, aqui, ó, o hardware, tá? Que é essa caixinha aqui de baixo, né, debaixo dessa linha tracejada, ele é formado, né, pela unidade central de processamento, né? A unidade central de processamento é o processador, ok? Então, o processador é o CP, né, em português, ou CPU em inglês, ao contrário do que muita gente
fala, né, ou pensa, a torre do computador não é a CPU, né, que o pessoal tinha mania, agora não, agora é tudo integrado, né, você não fala mais pega a CPU que eu vou pegar o monitor, mas antes você fala, pô, pega a CPU aí que eu pego o monitor. Não, na verdade, a CPU, o processador, é um dos componentes. A gente viu, lembra da foto lá do Core 2 Duo? Aquele é o processador, aquela é a unidade central de processamento. Bom, aqui está a minha memória principal, tá certo? É isso daqui em vermelho, ó, é que te dá o poder de processamento. Processadores com um número cada vez maior de núcleos, tá certo? Com memória cada vez maior, você carrega mais e mais tarefas, ok? Nessa memória principal, e você tem o processador com vários núcleos fazendo, né, o processamento de vários programas simultaneamente, tá? Hoje em dia, essa coisa de processador de vários cores, né, vários núcleos, isso até os celulares hoje, né, os smartphones têm processadores com vários núcleos. Televisão, você compra essas Smart TVs com processadores de 2, 4 núcleos, né? A televisão ela tá caminhando, a televisão Smart ela está caminhando tá indo na direção do PC, né? Daqui a pouco você não vai precisar mais comprar o PC, a tua televisão, você ligou na tomada, colocou lá o cabo da TV a cabo, vai ter um tecladozinho sem fio, pronto, ali virou o teu computador, né? Como as TVs Smarts fazem hoje, né? Você acessa e-mail, você acessa banco, você acessa rede social, tá certo? Bom, então tá aqui, ó, processamento, né? Então é o que está aqui, ó, processador, né, e memória principal. E o resto, como eu falei, ó, a parte de troca e armazenamento, né, são os dispositivos de entrada e saída. Esse desenhozinho aqui desse cilindro, né, é a parte de armazenamento. A parte de troca, né, ficaria aqui com, né, por conta aqui, ó, teclado, não é isso? O mouse, né, a placa de rede, né, eu vou botar aqui, ó, a nuvem, né, olha aí, ó, a rede, tá? Então tudo isso, né, todas essas placas que você coloca são, né, dispositivos de entrada e saída, a impressora, tá? Olha lá, deixa eu desenhar uma impressorazinha aqui, olha que bacana, para depois vocês não esquecerem, né? Legal? Bom, então esse é o hardware do computador, que precisa, né, aqui, ó, coloquei aqui uma linhazinha pontilhada, né, o que está acima do hardware, o que está sobre o hardware? Eu tenho aqui o sistema operacional, né, que é objeto de estudo de uma disciplina específica. Essa caixinha que eu coloquei aqui, device driver, né, são aqueles drivers que você antigamente instalava, né, tinha lá um disquete ou um CD, né, na época do CD, ó, era legal quando era disquete, né, vinha a tua placa, né, você comprava lá o kit multimídia, vinham 2, 3 disquetes, aí você perdia um, né, era horrível você ter que procurar aquilo. Aí depois veio o CD, né? Hoje em dia, quando você pluga um dispositivo novo, geralmente pela porta USB, ele faz a busca, né? Por exemplo, no Windows aparece ali embaixo aquele, né, instalando o dispositivo, né? E aí ele faz a busca do device driver, né? Desse driver do dispositivo, desse intérprete, né? Um arquivo que ele acopla, né, digamos assim, ao sistema operacional para poder interagir com aquele dispositivo. Ele faz a busca local, senão ele vai na internet, todo computador hoje tem, né, tá interligado, ele pega a versão mais atual, coloca ali e o teu sistema operacional consegue, né, aqui, ó, através do device driver, gerenciar o hardware. Bom, depois o que você faz em cima disso? Aí eu coloquei aqui, ó, essa camada aqui de usuário, né? O usuário pode ser o programador ou um aplicativo que você instale, né, um sistema qualquer. Então, isso é desenvolvido para o sistema, né, faz a interface, aqui, ó, isso daqui é interface, né, aqui, ó, o que está entre essa caixinha daqui de cima e essa caixinha aqui de baixo, né, é uma interface, então é ligação, tá certo? Elo, tá? Bom, aqui do lado eu coloquei alguns exemplos, né, DOS, Windows, Linux, macOS, tá? E coloquei também os sistemas aí dos portáteis, né? iOS, Android, Windows Phone, tá? E aqui embaixo alguns exemplos, né, das duas maiores fabricantes aí de processadores, né? Só pra gente, a Intel e a AMD, e coloquei aqui algumas famílias de processador só para o pessoal poder fazer, né, uma associação, ok? Bom, resumindo, né? O que nós temos aqui? O computador realiza processamento de dados. Pega dados de entrada, né? Processa e transforma em informações na saída. Tá? Essa tarefa né, como eu falei agora, executada pelo computador. Tá? E isso é feito por programa. Você tem os programas que fazem esse processamento. Esses programas são
né, desenvolvidos, né, em linguagem de programação. E o programa escrito nessa linguagem de programação, ele é transformado, né, no caso do exemplo do C++ que a gente deu aí, ele é compilado, link editado e vira código de máquina, ok? Então, esse é o funcionamento geral, né, do computador. Bom, espero que a gente tenha atingido aí nosso objetivo, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês terão os tutores aí para tirar, né? Não deixem de olhar o material online e o material escrito, né, que tiver indicado, né, nesse material online, ok? Até a próxima. Olá pessoal, bom, estamos aqui, né, para fazer alguns exercícios, né, algumas atividades aí referentes à primeira aula, né, de funcionamento, né, do computador, ok? Bom, então, escolhi aqui duas atividades, né, dois exercícios nessa atividade. Bom, aqui ó, temos 3 sentenças para serem analisadas e depois da análise dessas 3 sentenças a gente vai marcar a alternativa correta. Então, vamos primeiro ver se essas sentenças estão verdadeiras ou falsas, ok? Bom, para que os componentes de hardware, né, funcionem, é necessário existir uma sequência de instruções denominada programa, tá? Tá certo, né? A gente, o computador, né, ele é hardware mais software. Então, a gente tem o hardware, né, que a gente resumiu, né, na aula como processador, né, unidade central de processamento, memória principal, RAM, né, e dispositivo de entrada e saída. Esse hardware, ele necessita, né, de um sistema operacional e, em cima do sistema operacional, os programas que a gente desenvolve para que você consiga, né, essa sequência de instruções aí, que a gente, né, chama de programa, né, para que a gente possa executar, né, o computador funcionar. Sem os programas não tem sentido, né? É o hardware mais o software, ok? Bom, então deixa eu marcar aqui, ó, verdadeiro. Bom, aqui, ó, barramento, linguagens de programação e sistemas operacionais compõem o hardware do computador. Bom, vamos com calma. Barramento é hardware, ok. Linguagem de programação é hardware? Não, né? Linguagem de programação, né, é um ambiente, né, que foi desenvolvido para que você desenvolva aplicativos ali, tá? Então, ó, isso daqui, ó, não é hardware, tá? Sistema operacional é hardware? Também não. Sistema operacional é um software, é o primeiro software que você instala, ok? Para poder né, fazer com que o hardware funcione, tá? Bom, então essa daqui é falsa. Dado, né? Outra sentença aqui. Dado, que é a saída, é o resultado obtido pelo tratamento das informações, que é a entrada? Não, né? A gente entra com os dados, né? Processa e obtém. A gente entra, opa, aqui ó. A gente entra com os dados, né? Processa e obtém informações de saída. Então, o que está trocado aqui, ó, né, trocou o dado e a informação, a entrada com a saída. Então, aqui também é falso. Bom, portanto, a gente só tem a primeira alternativa verdadeira, né? Aqui, ó, tá aqui, somente a primeira sentença, né, melhor dizendo, não alternativa, somente a primeira sentença é verdadeira. Então, é logo a primeira alternativa. Bom, rapidamente aqui temos dentro dessa atividade mais um, né? Mais um exercício aqui, ó. O processamento de dados em um computador é realizado combinando-se recursos de hardware e software, né? Em relação ao software, podemos citar as linguagens de programação, correto, né? Vamos ticar aqui, né? Que possibilitam a edição e criação de programas. Ok. Como componente das linguagens, temos o compilador. O que o compilador faz? Lembra nos slides lá da primeira aula? O compilador, né, ele pega o programa-fonte e faz uma primeira transformação em objeto, né? E depois aqueles objetos, eles são link editados, no caso aí, né, das linguagens, né, compiladas, né, linguagens que a gente chama de linguagens traduzidas, para poder gerar o executável. Então, ó, eu pego o código-fonte, faço a compilação para transformar em objeto. Então, está aqui, ó, converte, aqui, ó, o compilador, ele converte um programa escrito em uma linguagem de alto nível em código binário, resultando no chamado código-objeto. Aqui, ó, logo a primeira alternativa, né? Deixa eu ver as outras aqui, ó, para comentar os absurdos. Gerencia recursos de hardware, o compilador? Não, isso aqui é o sistema operacional, né?
separa módulos em programas distintos? Não, ele junta os módulos objeto, né, num único programa. É o contrário, né? Transforma dados em informação utilizando conhecimento? Não, isso aqui é o... Está mais para definição do computador. Detecta erro de lógica, né, na programação encontrados no executável? Não, a gente tem ferramentas para fazer isso, ok? Bom, espero que essas duas atividades, né, esses dois exercícios dentro da atividade da primeira aula tenham auxiliado aí no entendimento e até uma próxima oportunidade.